Bom, eu vou começar me apresentando para quem ainda não conhece. Gabriela Almeida, eu sou presidente do Grupo de Ambiental do Brasil, sócia da TWUP, sócia aí também do Kid Business Corporation. E nós estamos aí no nosso primeiro treinamento presencial hoje, da TWUP Group. Para quem não sabe o que é a TWUP é uma aceleradora de negócios para mulheres. Mulheres que tenham negócios, que já tenham ideias ou que já tenham um andar, né, um trilhado aí e que querem crescer mais ou consolidar aquelas ações. Por que isso? A ideia nasceu da Laura Figueiredo, que é a sócia da TWUP, e que certamente mais para frente vai falar um pouco mais dela. E ela disse, eu quero trabalhar, trazer o que eu conquistei, o que nós conquistamos, porque nós nos conhecemos há muitos anos, e de treinamentos e mais treinamentos, né? E vimos que nós, sendo mesmo que mulheres, porque ainda somos, de certa forma, ainda sofremos alguns preconceitos. Estivemos recentemente no Rio de Janeiro palestrando para artistas globais. Está lá no nosso Instagram. E nós recebemos um áudio antes do diretor da Globo, dizendo o seguinte, que estava preocupado com os convites às palestrantes, porque nós éramos nordestinas. E aí, chamar ele, no áudio, grandes atores, grandes pessoas que a gente, né? E nós duas dissemos, poxa, cara, ficamos tristes com isso, mas fomos. E já estamos escaladas para o próximo. E o que é que eu quero dizer sobre isso? O que é que eu quero dizer com isso? Laura disse, se a gente chegou até aqui, temos condições de fazer mulheres chegar ainda mais longe. Porque nós não vamos permitir os erros nossos. Porque já sabemos, podemos permitir outros que nós não saibamos, mas já temos como medi-los. Eu disse, Laura, eu sempre sou muito franca, eu disse, Laura, eu trabalhar com mulher, porque eu trabalho a minha vida inteira, mais de 20 anos, só com homens. Porque eu trabalho diretamente com regularização de empreendimentos. Geralmente estão à frente deles homens. Homens, e às vezes com muita dificuldade de abertura de fora da caixa. E eu tive que, por muito tempo, e estou sentindo dificuldade ainda, de ser mais feminina. Então, eu me masculinizei, no sentido de usar roupas mais fechadas, tal, para ter que ir igual. Para criar rapport, sintonia. E poderem me respeitar. Mas eu não precisaria disso. Eu tinha que ser mulher. Independente da imagem que eu passo. Mas, mesmo assim, sendo mulher nordestina, a gente conseguiu abraçar mais de 10 estados brasileiros, sendo hoje referência na área ambiental no país, sendo chamado, vou estar Recife, São Paulo, BH, para falar dessa área, e nós viemos de Sergipe. E eu sempre chego dizendo, eu vim de Sergipe. Eu sei que vocês gostam desse sotaque, já digo assim. Não me peça para falar boa noite. É boa noite mesmo. Então, é isso. E aí, a TWUP veio para fazer isso. E hoje nós estamos com mais de 3 programas em andamento. E nós selecionamos apenas 6 mulheres por turma. Por quê? E só são 2 turmas por ano. Porque a gente tem outras coisas na vida, né? Muitas empresas. Laura tem 5 empresas. Eu tenho 4 empresas. Então, e a gente atende vários lugares no estado. Então, a gente tem equipes. A gente consegue... E é uma das coisas que eu vou passar para vocês aqui, porque a Carol está aqui nos dando esse suporte, mas a Carol é arquiteta, urbanista, analista ambiental há mais de quase 12 anos, uma das melhores. E hoje eu posso viajar porque ela está lá na empresa. Entende todo o arcabouço técnico da área ambiental, da área de engenharia, e assim como ela tem os profissionais nesse nível e que conseguem, e às vezes chegam para mim e dizem, Gabriela, isso, eu disse, rapaz, sei não, é melhor você ver com Carol. Ou seja, olha o nível em que eu já estou, em que eu já não sei mais nem aquilo. Mas por quê? Porque tenho profissionais. E aí a Laura fala sempre, quem tem equipe tem tudo. Né? Então isso é a TWUP. A TWUP tem um programa de aceleração de negócios. A mulher vai lá, a gente faz uma anamnese. Essa anamnese a gente identifica o perfil. E eu sou muito franca, tem mulheres que nós não pegamos. Porque ela precisa mais de uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica. Ela não tem condição de hoje acelerar negócios, porque acelerar negócios você precisa estar com um perfil específico para poder seguir o rito que nós vamos colocar acelerado na coisa.
E aí ela vai ter vários paradigmas, crenças que talvez eu não consiga nem ela quebrar durante o processo. E nós temos, e tem que criar a sessão de desapego, porque, por exemplo, a gente tem mulheres no PAN que dizem, eu não quero mudar o nome da minha empresa. Eu disse, mas o nome que ela tem e que você quer ganhar seguidores no Instagram ou criar plataformas online, ele não reconhece, ele vai mandar para outro tipo de cliente. Ah, mas por que eu não cresço? Por que não vem? Porque ele é uma máquina, um algoritmo. Não é o seu sonho que está ali, ele não entende isso. Então você precisa entender, e a gente entende isso já. Mas por que vocês conseguem encontrar espaço? Está em tanto lugar no mundo, porque a gente entendeu a estratégia. E a gente quer passar isso para as mulheres. O pessoal chega e faz, mas o seu marketing é tão top. Eu digo, não é, Matheus? Muito. Não é, porque é estratégico. Sabe direcionar. E não é todo mundo. Eu já vi quase todas que chegaram lá e disseram, contratei um tráfego. Não deu certo. Contratei, não deu certo. Porque não é só assim. A análise não é só da densidade, do cenário demográfico de onde você está, tal, é do seu cenário. Quem é a pessoa que você atende? Aí eu coloco lá o nome de uma empresa, sei lá, raio-x do negócio. Ele vai entender que raio-x ele vai mandar para a saúde. Ele não vai ter uma análise do que você faz de negócio tal. Então você tem que entender isso. Então você pode botar centro de não sei o que, raio-x, pronto. Mas tem que ter outras palavras importantes. Só fazendo um preâmbulo. Então, sentimos isso, e não só isso. Planejamento financeiro, gestão administrativa. As mulheres disseram, eu quero estar ali, na mão da massa. Eu não quero estar vendo planilha. Como não? Então, nós vamos ter que ajudar, de algum jeito. Então, o programa de aceleração de negócios é isso. E, dentro disso, nós temos alguns programas, só para vocês entenderem, que é o Você no Palco. Nós vamos trazer ou artistas famosos para ajudar no engajamento de vocês, para estar com vocês no palco, ou empresárias como Leila Pereira, né, que nós estamos conversando com ela do Crefisa, técnica do Palmeiras, e ela, para ela poder estar e as outras mulheres palestrarem junto com ela, para vocês terem momentos, as mulheres, né, do modo geral, que forem participar, só que tem critérios e tal. Assim como nós temos também o lançamento do livro, que vai ter uma edição a cada 2 anos, né, Charles? Que já se chama, por si só, best-seller to up. Ou seja, capítulos... Não vamos falar de biografia, nada, vamos falar da sua técnica, do seu conteúdo. Você vai falar sobre isso. E vai ser prefaciado por grandes nomes, para que essa pessoa esteja no dia do seu autógrafo e você possa fotografar junto com ela e levar esse livro para outras pessoas. Então, isso não é para gente, é para vocês, para quem fizer parte. Faz parte do crescimento, assim como as campanhas de exposição de negócios que nós vamos ter para quem é mulher PAN, vender seus produtos ou serviços. Então, é uma aceleradora de expansão do negócio. E como tal, hoje eu começo falando um pouco, aliás, mas falando sobre conhecimento. E como isso pode ser um facilitador no negócio de vocês. E eu falo o seguinte, quando eu falo conhecimento, aqui vocês vão entender conhecimento como o quê? É o quê? Que a gente aprende na escola, né? Que a gente aprende na vida. Pode passar, porque depois disso aí você pode... E o conhecimento, de fato, depois que a gente explicar o que ele é um dos ativos mais valiosos, não só o nosso, como pessoa. Cada um de vocês aqui carrega uma gama rica de conhecimentos. Não sei quantos anos de trabalho, jornalismo, não sei quantos anos de trabalho, beleza, mulher, saúde, bem-estar. Cada um de vocês carrega muita coisa. A questão é que às vezes a gente não sabe nem como administrar isso. E de onde veio esse conhecimento? O que é ele? Ele é igual à sabedoria? Vocês acham? Eu vou chegar lá nos negócios, mas é igual à sabedoria? O que vocês acham? Conhecimento, ele é o formal e o informal, é aquilo que a gente aprende de fato na escola, é aquilo que a gente aprende na faculdade, nos treinamentos, em momentos como esse, porque sempre há o que aprender. Sempre. Eu e Laura, assim como temos muita bagagem, mas nunca eu vou dizer aqui que eu sou autossuficiente, porque eu não sou. Eu preciso ouvir vocês.
Eu preciso estar em outros momentos, por isso estou sempre em outros lugares e me reciclando o tempo inteiro. Pode voltar. Conhecimento vem disso. Da experiência da vida. Do que a gente aprende. Sabedoria, isso vem de uma coisa mais profunda, de um aprendizado maior, daquilo que a gente ouviu com a nossa avó. Menino no show com leite, não é? Isso é uma sabedoria. Isso é conhecimentos cotidianos que vão virando teses ao longo da vida. São os conhecimentos indígenas que nós fazemos assim. A nuvem veio para cá, fez assim, vai chover. Você não aprendeu isso na meteorologia, no conhecimento. Embora quem tenha o conhecimento meteorológico, mais a sabedoria das informações intrínsecas do cotidiano, ou então do instinto, enfim, ela vai explorar isso melhor. Então, eles são diferentes. Mas a interconexão deles é que vai fazer a diferença na vida de vocês. E quando eu começar a falar aqui disso, vocês vão dizer, poxa, é isso mesmo. Eu faço isso todos os dias. Eu vivo isso todos os dias. E eu vou citar exemplo de empresas grandes que vivem isso. Aprendizado, aquilo que a gente aprende, está aqui agora ouvindo, aquilo que a gente está anotando, aquilo que vem da escola, do curso de treinamento, a cultura. Cara, cada lugar tem uma cultura. E isso é aprendizado, isso é conhecimento. Nós temos uma cultura. Se você for para outro lugar e outro estado, talvez tenha culturas diferentes, outro país. E isso também faz parte da educação, do conhecimento e do crescimento. E a sabedoria, que é aquilo que nós falamos das experiências cotidianas, daquilo que a gente aprendeu dos antepassados, ancestrais, e que foi deixado para a gente entender. Só que aí eu sou vocês e guardem isso. Quem vai fazer diferença no negócio? Seja esse que eu estou aqui agora e por isso que eu estou aqui, e que Laura sentiu, chama-se sexto sentido. Isso não é coisa só de mulher, não. Isso é coisa do ser humano. Nós temos algo chamado sexto sentido, que é uma percepção e observação intrínseca. Cada um de vocês agora está usando ele, formulando várias teses sobre o que está sendo feito aqui. E o que você vai fazer depois disso aqui tem a ver com... Pode passar. Com esse instinto. Você sabia que nós somos animais racionais, então nós temos intuição. Concorda comigo que muitas vezes a inteligência emocional com o conhecimento e essa sabedoria faz com que você faz assim, vou não. Entro nada nesse negócio, vou nada. Mas por quê? A pessoa é maravilhosa. A junção de todos os saberes faz você dizer assim, cara, não vou entrar nessa. Mas também faz você fazer como quando Laura veio falar da Trump, eu disse, juntei todos os fatores, conhecimento, sabedoria, cultura regional, principalmente Brasil, percepção extrasensorial de cara, as mulheres precisam disso, a gente sofre isso, sofre aquilo, pá. Eu juntei todo o meu conhecimento e disse, eu vou entrar no desafio. Aceitei, Laura, o desafio. Vou aprimorar, estudar mais sobre o cotidiano feminino, porque eu estudava muito pouco. É a primeira vez, eu acho que eu uso um batom mais vermelho. E aí, brinco com a Laura, disse, eu vou pintar também minha unha assim e tal. E não tem nada de errado nisso, é a questão de perfil. E aí, algumas pessoas, e vocês têm que concordar comigo, que não teve nenhum conhecimento formal. Nenhum. Não foi para a escola, não foi para a faculdade. Talvez nem tenha feito treinamentos. Mas o sexto sentido é apurado. E alguns chamam isso de dom, outros chamam isso de talento. Eu chamo de graça. Vocês podem dar o nome que você quiser. São pessoas que eu conheço que são donos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Meu sobrinho. Meu sobrinho é dono de um açougue. E ele, quando foi para a escola, logo quando criança, as professoras disseram, olha, não traga mais não. Tem menina virada. Hoje eu não sei qual seria o diagnóstico, mas naquele tempo paramos, ele não queria ir. E ele sabe vender, fazer conta, fazer matemática, fazer não sei o quê, faz negócio, gira. Veio da sabedoria dos avós, porque os avós são comerciantes. Não veio do conhecimento formal. E veio do sexto sentido, da percepção da pessoa, do eu ser. Vocês sabem quem vocês são?
Vocês sabem para que vocês estão aqui? Por que o conhecimento que lhe foi dado é para ser usado para quê? Para isso, ó. Pode passar. As habilidades. Quantas de vocês adquiriram? Veja, não parece Laura se equilibrando aí, fazendo 300 mil coisas que ela faz no dia? Faltou colocar a Luciana ali, no cantinho, ajudando a equilibrar, não é, Luciana? Mas é isso que a gente vive todos os dias, ou não é? Todas. Nós estamos todos os dias tentando fazer. Mas sabe por que nós conseguimos equilibrar e não cai? Por quê? Conhecimento, sabedoria, cultura, sexto sentido, capacidade de percepção, observação e ação, adquiridas ao longo do tempo. Isso, juntando disso, nós temos aí, pode passar? Estando ciente de tudo, do conhecimento, da sabedoria, sexto sentido, ok. E como é que eu uso isso? E como isso faz eu consolidar negócio? E quando eu falo sobre isso, acreditem, eu estou falando de mim, certo? Só que eu estou falando de uma forma indireta, mas eu estou falando de mim. E acabo falando de cada um de vocês, porque vocês se colocam em situações assim, tipo, poxa, como foi difícil tomar aquela decisão. Como foi difícil isso? Por quê? Que quando você tem conhecimento, sabedoria, sexto sentido apurado, ou a graça, você tem isso, ó. Não tem como fazer nada nessa vida sem coragem. E ela vem de tudo isso. Aí vocês chamem de dom espiritual, enfim, que também tem relação, não adianta. E eu vou dizer, eu vou falar de duas empresas, vocês vão dizer, mas essa empresa tem isso? Tem. Todo mundo tem. Porque atrás de uma grande empresa, e Laura vai falar disso, existe uma pessoa. E nós vamos falar disso, ela vai falar sobre isso. Então a coragem pode seguir, faz você tomar decisões assertivas e deixar o passado para trás. Eu conheço pessoas aqui nessa sala, eu não vou citar nomes, que eu sei que teve que tomar decisões difíceis. E decisões essas que tiveram, inclusive, que romper com família. Tiveram que deixar alguém para trás ou para o lado. Mas por quê? O conhecimento, a sabedoria e o sexto sentido diziam, vá. E isso lhe trouxe coragem e você deu o próximo passo. Eu vou. E essas pessoas que ficaram estavam só na torcida de dizer assim, eu lhe avisei, torcendo para você dar errado. Mas sabe quem você é, cara? Oi, me arrepiei. Me arrepiei. A energia tá bem envolvida aqui, olha. Chega, fiquei, né? E aí, eles vão dizer, como foi que ela conseguiu? Enfim, e alguns que são colegas ou vão tentar prejudicá-los. Mas acredite, quando você tem conhecimento, sabedoria e todos esses conceitos que a gente falou do sexto sentido, quem tenta lhe prejudicar, lhe projeta. Você consegue se adaptar aos desafios que são impostos. Veja essa seca. Veja a plantinha nascendo. De onde ela tirou água? Sabe por quê? Porque existe também a questão espiritual envolvida. Então você consegue ir além, porque a vontade de, talvez, de mostrar que é capaz e que vai, e que isso é importante, é uma motivação. Nós precisamos estar motivados. Quando a gente cresce e tem filho, parece que o filho é isso. Esse menino, filho da... Tem que trabalhar no outro dia, que tem que dar pão. Você ia ficar ali, inerte. Nós somos movidos a alguma coisa que nos motiva. E a adaptabilidade vem disso. Sabe por que você se adapta? É mais fácil porque você tem conhecimento, você tem sabedoria e sabe lidar com aquilo. E vai se moldando a situação e cresce com ela. Porque ele vai crescer. Quando chega um determinado momento, com tudo isso junto, a coragem, e se adaptou, porque o processo de adaptação é... Eu gosto de xingar nome, mas vou me controlar. É complexo. Eu ia dizer, né? Foda. Mas... E aí ele impede, por muitas vezes, de enxergar o óbvio. Ele bem na sua frente. Mas aí, quando você se adapta e passa por esses desafios de enfrentar todos esses, inclusive os familiares, que é mais difícil, é quem você queria que lhe abraçasse, né? Estivesse segurando sua mão. E aí você, às vezes, tem que seguir só mesmo. E aí você passa a ter
e enxergar. E o mais importante que eu acho é criar oportunidades. Daquilo ali você cria oportunidades. E aí você muda todo o jogo. Aí eu botei a águia para vocês verem que a águia tem um olhar, um foco, e ela enxerga, ela cria a situação para ela conquistar o objetivo dela. E aí você consegue, diante de tudo isso, vencer os desafios e olhar para a pessoa e aí ela não poder dizer, eu não avisei, ela não avisou porque você viu que eu estou aqui. E eu digo isso porque o xadrez é um jogo de inteligência, conhecimento, sabedoria. Não é só técnica. Controle emocional, é foco. E na vida nós temos que ter tudo isso mesmo diante de todos esses percalços. Porque se você se distrair, acabou. Você não vai sair mais na frente, você vai ter que correr atrás. Alguém já foi. Porque o mundo reverbera aquilo que falamos. Então não adianta. Você está com vontade, você está aí agora dizendo assim, pô, que hoje, ouvindo a Gabriela, ouvindo a Laura, porque eu quero fazer algo de manhã, faça. Porque senão a outra pessoa vai fazer. Laura sabe que eu sou acelerada. Não sei se é muito acelerada, dizendo que eu não posso perder tempo. Meu tempo é curto aqui. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Vão me criticar. Mas vão me criticar se eu não fizer também. E aí eu ligo também, desculpa o termo, mas eu ligo foda-se. Vocês têm que ligar isso também, tá? Ligo foda-se. Você só deve se importar com quem também vai se importar verdadeiramente com vocês. Porque os demais vai estar ali, depois cada um vai seguir o seu ritmo, o seu propósito. Porque todos nós temos um predestinado. Então, entendam isso. Você se apega demais e... Não é para deixar de amar as pessoas não, viu? Porque eu digo isso, o pessoal diz, ai, Gabriel, isso é muito frio. Não é isso não. É saber diferenciar o jogo. O mundo business dos demais mundos. Negócio é negócio. Quer crescer? Aprenda a entender as regras e aceitar o jogo. Empresas, eu vou trazer aqui 2 exemplos importantes porque vocês estão vendo isso todos os dias e eles são bem atuais. Embora eles já estão há muito tempo. Nós temos... Quem não conhece? iFood? Os gordinhos gostam. Nós temos um carinho pelo iFood. Mas veja, a empresa usou um conhecimento do CEO. Ele disse, cara, eu queria que as coisas fossem mais fáceis para eu comprar. E trouxe para toda uma equipe de tecnologia o estudo de percepção de consumidores. Veja o que é que eles gostariam que tivesse. Que facilitasse o uso de algo para comer. Que comer? Eu acho que é melhor... Eu sou gordo de vocês. Eu largaria outras coisas para comer. Né? Enfim. Então, você já li. Mas o iFood não é mais isso só. Ele faz várias coisas. Mas ele foi criado com esse conhecimento. O estudo, o grupo, quando você vai estudar a história do iFood, ele fala do conhecimento como a principal válvula criadora do iFood. Por quê? Porque ele juntou todos esses conhecimentos e analisou intrinsecamente o consumidor. Ele disse, o cara quer facilidade. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais louco, mais corrido, com mais necessidade, com mais... Nossa, eu preciso, não tenho tempo, é reunião, vamos fazer online, tá? Para o cara ter que... Não dá. Então, ele foi otimizando e cada vez vai ficar mais otimizado. E o outro que eu sou apaixonada e que todo mundo gosta é o roxinho. O Nubank e outros bancos semelhantes. Os bancos, como Itaú e outros, sabendo disso, que eles são provenientes dele, disse, o que mais chateia você? Primeiro, o tempo. Fica lá, vai lá transferir, vai fazer um TED, que vai não sei o quê, que não... E a tarifa. Aí ele disse, faça um mercado, faça um levantamento de não sei o quê. Cria uma ferramenta onde ganha com outras formas e tire tudo isso, porque o cara vai fazer em 5 segundos. E explodiu. Quando disseram que ia taxar o Pix, chega, todo mundo enlouqueceu. E os bancos centrais disseram, epa, para com isso aí, porque a gente vai perder por esse outro lado. E o consumidor disse, cara, tá tão bom, tão rápido. Então ele entendeu a necessidade do que ele usou.
conhecimento, sabedoria, sexto sentido. O cara que estava lá, o CEO. Então, na sua empresa, o que você pode fazer de diferente? Eu vou dar algumas dicas, tá? Não vou deixar vocês soltas, não. E eu ainda quero o feedback depois. E a comissão. Eu sou empresária, entenda. Então, pessoal, como usar esse conhecimento todo na sua empresa, no seu negócio? Eu sugiro esses 4 momentos agora. Pegue todo esse conhecimento, porque, olha, eu conheço aqui, por exemplo, a Rejane. Acho que desde que eu conheço a Rejane, que está aqui, Rejane levanta a mão, que eu acho que é uma das pessoas que mais faz treinamento, capacitações, tal, tudo na área de desenvolvimento humano, pessoal, tal. E imagina ela juntando tudo isso que ela já tem, com o mais de 20 anos de empresa, do negócio dela e outros, com o sexto sentido da mulher espirituosa que ela tem. E ela vai aí buscar. Cara, deixa eu ver como é que estão os meus clientes. Quantas vezes, Regiane, você parou de novo para dizer, faça aí um levantamento de todos os clientes da satisfação dele? Nunca mais. Mas é tão óbvio. Não. Ele vai lhe dizer uma coisa que você vai dizer, faça o seguinte, reduz o tempo aí agora de entrega. Faça assim, muda a rota, tal e tal, entregue lá e pergunta agora se ele está satisfeito. Mudou. Ele vai chegar para você e dizer, você coleta seu óleo com quem? Levou 15 segundos para chegar aqui, fez isso e aquilo. O diferencial mudou. Mas a gente não faz. Você está satisfeito? Não, você não pergunta. Por que você já tem tanta excelência? Mas não é assim que funciona. Os caras, o iFood e o Nubank, eles não fizeram isso. Eles sabiam que eles são foda, ele é o Itaú e tal. Mas ele disse, cara, o que você quer? Isso, é isso que eu vou lhe dar. E por que você que hoje é pequeno, nós não podemos melhorar um pouquinho para ser um pouquinho maior? Tá aí, feedback do cliente. Pergunta 2, 3 pessoas. Hoje eu recebi nós criamos uma plataforma digital para cursos. E algumas pessoas se inscreveram. E uma pessoa mandou um feedback, porque a gente pediu. E disse, gostei muito, foi muito bom. Você viu, Carol? E disse assim, só foi muito curto, então ela queria mais. Eu digo, mas o feedback podia ser assim, cara, não foi bom, tal. O que não foi bom? Para a gente poder melhorar. Então a gente já vai alongar um pouquinho o curso para satisfazer mais gente. Entendeu? Que querem mais conteúdo. Parcerias. Salva vidas. A TwoUp é um hub. Então ela não atua sozinha. Nós temos várias empresas dentro dela. Parcerias. Veja, eu e Laura, nós somos, como Rejane, como Deise, como Fernanda, tem muito conhecimento, muita sabedoria, mas nós não sabemos tudo, concorda? Então, dentro do nosso programa tem quem faz arquétipo, por exemplo, quem cuida de rede social, quem cuida do financeiro. Tal. Por quê? Porque nós vamos orientar isso baseado numa realidade estratégica, entendendo a necessidade do consumidor, mas nós fizemos parcerias, alianças com a Batom e Prosa, para que se divulgue a informação, parceria com a estratégia para os eventos maiores serem bem elaborados. As pessoas, do modo geral, empresas, parceria aqui com o pessoal que está fazendo a beleza, já eles vão fazer aí um momento conosco, muito importante, preciso, necessário. Tal. Enfim, e se a gente não faz e acha que é autossuficiente, ou acha que vou dar oportunidade e tal, cara, isso é um pensamento medíocre. Não se faz mais nada, veja. Todas, eu não trouxe aqui, mas tem a Embraer, entre outros, eles só cresceram, essas empresas, porque eles têm hotéis falando, o iFood é restaurante, ele faz parceria com os pequenininhos. Cara, vamos lá. Todo mundo sai ganhando. Enquanto você não entender que todos ganhando, não vai para frente. Eu sei que vocês sabem disso, mas saiam daqui fazendo o mínimo disso, de novo. Mas eu já tenho empresa há 20 anos. Podia estar maior a sua empresa. Certamente ela poderia estar maior. Porque sempre tem condição de melhorar. Só mais um pouquinho. E o outro ponto é o marketing, gente. Esse mundo do marketing veio explodindo, as pessoas enlouqueceram. Todo mundo quer estar no marketing, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado. E o conselho que eu dou, e que eu estou estudando muito isso, embora a minha área, como eu falei, conhecimento,
Minha área de formação é na área ambiental, o mundo empresarial, mas eu busquei entender isso. Porque eu disse, cara, o mundo se voltou para isso. O que é isso? Então, estudando um pouco isso, o conselho que eu dou é, entenda esse processo, que não é só gravar vídeo, ou fazer boas postagens. Inclusive, existem os chamados criativos feios que vendem. São técnicas de conhecimento, sabedoria, local, locacional, o que você quer, para quem você quer fazer, e entender o algoritmo, entender que é uma máquina que está sendo trabalhada. Aquilo que eu falei lá no começo. Então, o marketing de vocês, para que vocês consigam ter mais notoriedade no digital, porque no presencial nós já temos aqui, pelo menos falando a nível de Sergipe, mas eu quero expandir, vocês vão ter que trabalhar isso. Faça parceria, arranje o que for, mas vocês vão ter que entender. E outra, não é delegar só para alguém e deixar lá, não. Existem estudos métricos, análise de dados que vão lhe posicionar melhor. E vocês vão perceber. E não é através de seguidores, porque tem muitos fakes, muita coisa que segue ao próprio mando do comando do sistema, que é para você ficar pagando cada vez mais. É quando você converte em vendas. Quantos você converteu? Ah, eu tenho 5.000 seguidores. Quantas vendas? Nenhum, então você não tem nada. Só tem gente vendo sua vida e falando mal de você ou fazendo qualquer coisa, você com seguidor. Você pode... Ah, mas eu quero seguidores para vender marca. Aí é outra coisa. Meu objetivo é crescer, ser notório e fazer como Virgínia Fonseca e outros tantos. Ser influencer para vender uma bolsa através dos seguidores dela, para poder fazer visibilidade da marca. Aí é uma outra situação. Mas se você tem um negócio, um salão, uma rádio, uma coisa que quer que a pessoa contrata através daquilo, vai ter que pensar melhor estrategicamente nisso. Então, use o conhecimento de vocês para analisar esses fundamentos. E saiam daqui pensando estrategicamente em cada um deles. Pelo menos esses. Capacitação hoje, vocês já estão de parabéns. Já estão aqui. Já estão aprendendo mais, buscando mais informação. Nós vamos ter aí a Laura que já vai nos trazer muito conteúdo, muito material. Nós temos a Suzy ao final, também com insights bem interessantes. Então, é isso. E aí, eu me despeço de vocês, deixando aí o QR Code da Chua, para quem não já segue, eu acredito que todos aqui conheçam. E o QR Code da GA, que é a minha outra empresa, que é a parte ambiental. E é isso. Muito obrigada a todas.